Boa noite, gente. Tudo bem? Bem-vindo ao curso completo Mobile Dev. Você está no canal Jovem Developer, né? Jovem Dev. E hoje eu estou aqui com o pessoal de sempre, né? Mas a gente tem mais gente participando aí agora, que é a Melissa, né? Amiga da Bia. E, enfim, a gente agora tá, né? A gente pretende seguir com esses 4 alunos aí durante o curso. E que a dúvida deles possam ser a dúvida de vocês também para a gente conseguir adiante. A gente ficou um tempo parado devido às festas de carnaval. Não porque a gente foi curtir, pelo menos eu não fui curtir o carnaval, mas porque todo mundo parou, a cidade parou e mas a gente aqui do litoral norte aqui, então a gente realmente paramos mesmo. Graças a Deus tá tudo bem com o pessoal que está participando da aula. Mas enfim, vamos pro assunto do curso, né? Hoje vai ser o seguinte, a gente estava numa ideia de fazer uma revisão geral, né? Na verdade, eu já tinha feito na última aula uma revisão geral, né? E ainda apresentado alguns conceitos. A ideia de hoje, né? Ainda tem algumas coisas para falar sobre variáveis, mas eu vou falar quando eu estiver em classe. Vocês veem que o básico, pode parecer que não, mas o básico do Dart a gente já aprendeu nessas aulas que foram apresentadas, né? Embora, como eu falei, tem coisas aqui que eu não ensinei do while, eu não ensinei Swift Case, mas pro momento certo ele tá ok. O que eu já ensinei dá pra gente seguir o jogo assim, dá pra ir muito longe, muito, dá pra falar, nossa, absurdo, com o que dá pra fazer com esse pouco que a gente aprendeu. A ideia é estressar esse conhecimento agora. Como que a gente estressa qualquer conhecimento em software, tá? Pedindo software, pedindo para fazer alguma funcionalidade que a gente usa no dia a dia, principalmente em computadores. E, né, se a gente for parar para julgar, hoje tudo se faz por um computador. Quem não tem um celular aí na mão, que tira a primeira pedra, quem não está acessando aqui por um computador também. Então é muito normal, mas é realmente absurdo a quantidade de software que você pode fazer, a quantidade de aplicações, websites, sei lá, script para fazer coisas automáticas, enfim, é uma variedade. E o maior passo que a gente pode dar quando a gente está aprendendo software é conseguir pensar mesmo como logicamente, né? Pensar logicamente pensar como um computador pensa. Por isso que, né, a gente precisa aprender ou saber um pouco ali sobre lógica de programação, né? E embora eu não passei conceitos específicos de lógica da programação, como por exemplo, não ensinei vocês a pensar logicamente, em qual sentido, né? Eu não ensinei fluxograma, sabe? Eu não entrei muito nesses detalhes, né? Muito pelo contrário, eu já presumi que vocês soubessem alguma coisa, porque pelo menos eu não sei a situação da Melissa, mas o restante do pessoal já viu alguma coisa. Então, alguns conceitos ainda, por mais que pode ser alguma coisa, poxa, mas isso aqui é novo, vi só semestre passado, de poucas vezes e tal, por mais que seja novo, a ideia é que esse seja o tipo de pensamento. Algo é verdadeiro, algo é falso, as informações eu coloco numa lista, eu vou criar um projeto map porque eu quero pegar uma variável que vai ter nome, sobrenome, idade, sabe, salário, enfim. Tudo depende do software que você vai precisar. Se a gente está precisando do software da escola, então vai ser uma lista de alunos e em cada aluno, que é um objeto, né, que é um map, a gente poderia falar que o aluno é um map, vai ter o nome, vai ter a nota, vai ter as faltas, sabe? Então acaba sempre... Oi? Alguém falou? Alô? Não, então ninguém falou, né? Tá tudo ok? Bom, vamos seguir o jogo. Qual que é a ideia da aula de hoje, tá? Eu vou passar um geral aqui das aulas anteriores, então aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e de todas as aulas que a gente teve até agora. E eu vou só passando um geral, assim, só o olho por cima, explicando, né, falando aqui sobre um pouco do que a gente viu. E aí, se surgir dúvida nesse momento, essa é a hora, porque hoje mesmo eu acredito que eu vou praticar poucas coisas, né? E aí, se der tempo ainda, eu vou propor pra gente começar já um sisteminha, né? E aí, qual que é a minha ideia, né? O que eu pensei bastante? Que eu vou propor um texto para vocês, né? Eu preciso de um software, né? Pelo menos quem está na universidade, tá? Não sei como foi, Gabi, que a gente não estudou junto, mas o Natan e o Gu, né? A gente viu isso, o professor falava, ó, preciso de um sistema que faça isso, 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 isso e isso,
e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí eu vou tentar fazer algo nesse sentido, mas dando a dica do que usar, né? Então vai ser, muito café com leite, porque a ideia não é ficar forçando vocês pensar. O intuito da aula não é forçar vocês a pensar. O forçar vocês a pensar é o que vocês procuram fora da aula. Entende? É lá que vocês aprendem mais do que o que eu tô. Aqui é o quê? Aqui é a muleta mesmo. Eu sou um professor que eu quero colocar uma muleta para vocês, para quando eu tirar a muleta vocês já tá andando, correndo, voando, sei lá. Entendeu? Mas sempre o quê? Sempre em processo de repetição. Tipo, eu falo muito sobre as mesmas coisas, vocês vê. E essa vai ser sempre a ideia, tá? Então, eu vou dar esse sistema, né? Não estou menosprezando nem uma maneira como os professores ensinam hoje, o texto que eles dão para você desenvolver software, mas eu vou ser mais expressivo, né? Então, tipo, eu vou precisar de uma lista, vou precisar, sei lá, de que tenha nessa lista tenha uns objetos map que tenha tal propriedade, chave valor, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E aí vocês vão conseguir desenvolver de uma forma, ao meu ver, um pouco mais sem dificuldade, e ainda vocês vão ter um aporte, né? Diferente do professor que só aí faça. Eu vou estar em cima, assim, a gente vai compartilhar a tela de algum de vocês e aí a gente vai vendo, aí, enfim, vou deixar vocês indo, vou ficar só aqui por cima tomando café, metendo louco, falando que não sei de nada, mas quando eu ver que tá alguma coisa que eu posso melhorar, e aí eu acho que a ideia de vocês é ter essa humildade de perguntar. Eu acho que aí é onde a gente evolui, porque aí não fica algo tipo, o cara tá me expondo, o cara tá falando que eu não sei de nada, isso nem leva pro pessoal. Aqui é um processo de aprendizado. Se estivesse aprendendo no exército, ia tomar até tapa. Então aqui é mais de boa, é só perguntar mesmo, manter a humildade, falar, não sei, tá ligado? Tipo, é assim que evolui, porque se ficar um negócio que, poxa, você não sabe? Tipo, chegar no aluno e falar, você não sabe. Às vezes pode parecer arrogância, e eu não quero que jamais chegue nesse nível, muito pelo contrário. Eu já tive na situação de vocês, já tive uma situação pior que de vocês, no que é conhecimento a computador e informática, né? E eu sei que com muito esforço e vontade de aprender é possível. Então essa é a ideia. A ideia é que a nossa vontade de aprender, a nossa humildade em falar não sei, faça que a gente saiba, entendeu? O não saber é um ato de sabedoria. Você saber que você não sabe. Poxa, eu não sei essas coisas. Bacana, você já sabe que você precisa aprender. Entende? Agora, não, eu sei, aí você está fazendo tudo errado, capotando aí no código, desliga a tela. Não, vamos na humildade, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou abrir esse daqui. Deixa eu até deixar esse código um pouco maior. Ou melhor, aqui eu já abri no Gist, eu posso abrir aqui agora no Dartpad. E aí a gente pode ver isso aqui, como que está esse código. Bom, acho que o tamanho tá bom, tá, gente? O tamanho tá bom. Bom, Tá de bacana. boa. Essa foi a primeira aula. A primeira aula a gente falou de variáveis, tipagem, funções e o método print ou função print, né? Que a gente utiliza para fazer imprimir na tela. Essa ideia de imprimir na tela é mostrar aqui, nesse exemplo no console, né? Mas eu falei muito nas aulas. Poxa, se você quisesse mostrar isso numa tela de login, quisesse mostrar isso naqueles quadradinhos que aparecem no meio da tela, isso seria possível. Alguém tá querendo falar? É a Agatha, ela acabou de entrar de novo. Aí tá Ah, aberto o microfone. tá. Não, bacana. Vamos lá. Aqui no método principal main, a gente começou a falar sobre funções. Então, aqui trazer idade da tela. Enfim, vamos supor que a pessoa digitou um monte de código para trazer a idade da tela, ou idade a mais. Para trazer a idade da tela. Fuja do Dynamic, né? A gente acabou falando um pouco sobre o Dynamic, que ele permite a gente voltar vários tipos. E aí, para você ver, eu ainda falei do Fuji Dynamic, aí em umas aulas pra frente a gente acabou usando o Dynamic, porque fugir é tipo não usar, né? Você fala muito isso, a gente não usar muito à toa, usar por usar, enfim, a gente tem que fugir um pouco disso, né? E aí eu falei sobre funções, então, né, a gente tem sempre essa ideia aqui, o valor ele vem da direita para a esquerda, então esse valor que está aqui, né, ele faz alguma mágica, a gente poderia dizer, para trazer esse valor, né, essa função faz isso e aí ele coloca o valor aqui dentro da variável. Então, por exemplo, esse trazer nome da tela, né, que na verdade é esse método aqui, ele fez um monte de coisa, um monte de código que aqui está ocultado, né, a gente está só simulando entre aspas.
E aí aqui ele traz o nome, e aí o nome precisa ser entre aspas, porque é string e tal, né? Coisas que pra gente tá simples. Então aqui a gente tem funções, duas variáveis simples, né? Três variáveis, aliás, e aqui imprime a idade, o nome e o salário. Ó, para você ver, um código simples de apenas 48 linhas, a gente demorou 1 hora para falar, porque na verdade eu fiz um pouco a introdução dessa aula no dia, né? Então por isso ficou um pouco curto. E aí a gente roda, a gente vê o código funcionando e tal, né? Nem vê, porque tá esse aqui. Tá reclamando de um tipo de subtype, cadê? Funk 10 meses não pode? Cadê? Oxi, trazer 10 meses aqui, né? Trazer a idade da tela. Eu trazer a idade da tela não pode ser int, tá vendo? É por isso que eu falei, mano, vamos fugir do dynamic. Ainda deixa aqui 10 meses pra dar pau mesmo. Olha que loucura. Minha idade 10, meu nome Ulisses, meu salário 35,85. Enfim, arrumando esse problema aí que tava aí, né? O próximo que vai ter que arrumar. Acho que isso aqui tá simples, né? Acho que isso aqui, todo mundo entende os conceitos que tá aqui. Poxa, sei que a função faz, ela traz algum valor. Precisa ter esse return, porque esse é o valor, esse return que retorna o valor que a função precisou, né? E enfim, aqui eu vou tirar, vou deixar int também. Trazer a idade da tela. Já era. Ô, Liu, Fala aí. o retorno. Fala aí, Bia. Fica tímida não. Será que a B caiu? As Não, duas tô estão tendo aqui. problema de travamento. Tô aqui. Esse return que tem um valor, não tem como ser digitado pelo usuário? Sim, ó, ele pode, ó, porque vamos supor que ele que aqui executou um monte de código que foi digitado pelo usuário. Tanto é que foi isso que eu fiz, ó, um monte de código para trazer a idade da tela. E aí vamos supor, em vez desse valor estar aqui, ele ia estar aqui, ó, final, vou colocar aqui, ó, int, idade é igual a 10, tá vendo? E aí eu vou retornar a idade. Aí vamos supor que essa idade aqui, ó, essa idade, ela foi retornada, sei lá, de algum lugar a gente fala input, né, que é a caixa de texto. Vamos supor que esse valor veio do input, né? Aí até quando ele chegou aqui, ele chegou nessa variável. A gente desconsidera esse valor porque é uma variável, pode variar, né? E aí ele chegou de algum canto e você só pega essa variável idade, chegou a idade, bum, você retorna para a função. Retornou para a função vai fazer o quê? Vai fazer esse caminho aqui. Vai pegar o que estava na direita e imputar, né? Vai definir, como que tem uma expressão que fala bastante? Vai definir o valor, né? Não teve um valor definido. Então, dessa vez ele vai ter um valor definido. Por quê? Porque essa função, ela se encarregou de trazer o valor da tela, por exemplo. Aí quando eu estou falando da tela, eu estou falando da tela do celular, da tela web, enfim, qualquer coisa, entendeu? Aqui eu estou abstraindo. É óbvio que aqui falta muito código, e aí quando a gente vai no Flutter, vocês vão ver isso aqui e vai falar, nossa, que da hora, ou nossa, que difícil, ou nossa, caramba. Eu acho que vai entrar, tipo, na parte do armazenamento, não é? Pode ser que sim, a gente poderia supor que esse código ele viesse na parte do armazenamento do banco de dados ali, a gente buscar do banco de dados, aí é uma coisa, o que vem da tela é outra, porque assim, aqui mesmo, certo? Isso aqui, ó, onde eu estou usando, é um campo é um input enorme, certo? Por quê? Porque eu estou digitando um código aqui que é texto, ele entende esse código que eu faço, faz o processo que a gente chama de compilação, que é pegar todo esse código, fazer de uma maneira que a máquina compreenda, e aí ele gera para mim desse outro lado os resultados. Então isso aqui foi o input que eu dei. Por exemplo, aqui nesse outro aqui, ó, se eu vim aqui editar, esse aqui é o input do nome que eu estou dando. Tem algum código lá por trás que ele pega esse input, coloca numa variável, entendeu, Bia? E aí você faz o que você quiser com esse input. Entendeu? Com esse valor que foi imputado, ou inserido, ou adicionado, enfim. Você tem todo esse controle. Tudo aqui isso que às vezes eu acho um pouco o caminho inicial é um pouco difícil na programação por causa disso.
É você ficar tentando assimilar. Meu, o que, que tem a ver isso aí com colocar código na tela, com o usuário entrar com informação? Às vezes parece que está num mundo desconexo, sabe? Parece, não, esse é o universo paralelo da programação. Mas não é, eu acho que isso aqui é o caminho que divide os que querem alguma coisa daqueles que não vão querer nada e não vão conseguir adiante. Porque isso aqui, meu, às vezes demora para entrar na cabeça, às vezes você vai estar 6 meses, 1 ano e não vai ter entrado. Entende? Tipo, não é um bicho de 7 cabeças. Porque eu mesmo, nossa, como eu quebrava a cabeça. Pra mim era, eu falei, mano, isso aqui não dá pra fazer nada. Sabe, você sabe usar o negócio, você faz faz isso, faz aquilo, você fala, mano, não serve pra nada. Isso é mentira. Às vezes, sabe o que eu ficava pensando bastante, a gente começou a trabalhar na área? Eu falei, meu, como que uma empresa usa isso? Eu ficava pensando muito nisso. Falei, Eu tô nessa, mano, na é, moral, eu tô nessa. eu ficava assim, mano, Eu vou fazer o quê pra empresa, entendeu? Tipo, não, a empresa vai usar isso aí aonde? Tipo, quando? Pra quê? Entende? Mas tudo isso como eu posso dizer, como aconteceu comigo? É como eu não pensava de forma de mercado. Eu não conseguia ver um problema de mercado. Quando eu falo mercado, eu falo negócio, empresa, qualquer empresa que seja. E eu não conseguia ver eu criando uma função dessa, eu vindo com uma variável daquela, sabe? Quando a gente não tem esse tipo de perspicácia, quando a gente não consegue perceber essas coisas, meu, é difícil. Tudo isso se torna muito abstrato. Tudo que é muito abstrato a gente tende a deixar para trás, entende? Porque a gente quer as coisas que faz sentido, a gente quer as coisas que fluem. Mas o processo de escrever na nossa mente o que é isso, o que é código, o que é lógica, por que essa lógica funciona assim, esse é o caminho. Então precisa sabe, escrever mesmo no cérebro. Tem um vídeo do Fábio aqui que é a dor de aprender, que eu acho bem interessante. Mas a ideia que traz é bem essa, assim, poxa, é escrever na mente da gente. E escrever na mente da gente é muito doloroso. Por quê? Porque precisa da prática. E praticar, e praticar, e praticar, e praticar, e praticar. Eu tenho 2 filhos e né, no segundo a gente acaba percebendo mais. O primeiro, meu, ele fica na perseverança ali para andar. E aí no segundo a gente já percebe mais essas coisas, né? E ele vai, levanta e cai, dá risada, sabe? Tipo, não tem nada ruim para ele. Porque ele pensa assim, poxa, andar é melhor que engatinhar, entende? Então, de repente a gente tá só engatinhando. Porque engatinhando o quê? Caramba, pra que serve as pernas? Sabe? Andar pra quê se eu tô conseguindo engatinhar? Sabe? Então, assim, não ter medo de pensar. No código, é sempre fazer essas perguntas. E ter pergunta é bom. O problema é quando a gente não sabe e ainda não tem dúvida. Aí tem alguma coisa errada, talvez na metodologia de ensino, ou na maneira como o professor está passando, ou porque você deixou de perguntar até o simples. O óbvio, pergunte. Não tem pergunta idiota. Como diz muitos professores, tem idiota que não pergunta. Então não seja esse tipo de idiota, o que não pergunta. O cara, um idiota perguntou, prefiro ser o idiota que pergunta e tira dúvida, porque eu sei o que eu estou buscando, do que ser, não, lá o intelectual não pergunta nada, sabe tudo. Deus me livre, assim, sei de nada. Entendeu? Então, essa é a ideia. Eu falo demais, eu acho que é só para contextualizar, porque faz sentido não saber, faz sentido fazer dúvida, entender, onde eu vou usar essas variáveis. De repente, a gente poderia pegar essas informações que veio aqui e depois ter uma outra funcionalidade para salvar essas informações, entende? Aí, óbvio, tem muito código por trás, aí tem camadas de código, arquitetura de software. É grande, é complexo? Sim, não é fácil. A única coisa que é fácil na programação é quando você já sabe. Quando você está aprendendo é tudo muito difícil, tudo muito complicado, mas não é impossível. A gente vai provar isso até o final desse curso. Beleza? Bom, vamos lá. Aqui eu entrei na aula 1, agora eu vou entrar na aula 2. Né? E na aula 2 a gente viu as listas, os índices das listas para a gente acessar, concatenação, que era juntar strings, interpolação de string, que aí já é um método mais sofisticado de você juntar ou concatenar as strings. E eu acho que eu falei resumidamente de for e for in, porque, se eu não me engano, a gente entrou nesse assunto em outra aula também. Né? Ó, pra você ver, um assunto, né, complexo, a gente falando coisa pra caramba e também só em 1 hora, né? Então a gente falou sobre as listas de números, pegar os números em algum lugar no back-end, aí a gente já tem essa ideia de conceito de back-end, que é ir lá no servidor, em qualquer lugar, ou da nossa empresa, ou pública, que seja, e aí a gente traz os números. Aqui a gente já trouxe uma forma de array ou listas, né, como a gente utiliza muito no Dart, né? Mas se for no JavaScript ou em algumas outras linguagens, é normal você ver essa estrutura de dado e ele falar, isso aqui é um array, né? Então isso aqui vira uma lista e aí a gente acessa pelo índice da lista, né? E ó, para você ver, parece que a gente estava selecionando esse número para poder acessar cada um aqui, e aí eu provei para vocês que isso não é verdade, que isso foi uma mera coincidência e é para causar essa estranheza, porque vocês precisam fazer essa separação entre o que é índice e o que é valor dentro da lista,
né? O índice faz você acessar cada valor, e aí a prova disso foi feita aqui, né? Diferente, eu não acessei nenhum número dessa maneira, embora eu pudesse ter feito isso até para desvencilhar isso, né? Mas às vezes a gente está ensinando, a gente está tentando tomar o maior cuidado possível, mas a gente não somos, nós não somos perfeitos. Mas qual que foi a ideia? Eu peguei essa lista aqui, ó, que foi pegar o nome das pessoas no banco de dados agora, tá vendo, Bia? Então eu poderia pegar um valor de qualquer lugar ou do input. Aqui eu peguei os valores no banco de dados, coloquei no nome. Aqui a gente printa qual que é o tamanho, né, desses nomes, ou seja, qual é a quantidade de nomes que tem aqui. E aí a gente vem para esse for, né? E aí esse for vocês veem que é uma estrutura de repetição, que ele vai fazer um para, né, ou um percorrer sobre, ou um looping, né, que é um giro sobre cada elemento dessa lista, né? E aí aqui a gente tem uma particularidade, que é a inicialização do índice, uma verificação, enquanto isso aqui for falso ele é executado, né? Aliás, enquanto o índice for menor que, sempre que for true, desculpa, eu me confundi de novo, não é a primeira vez que estou me confundindo no for, uma hora eu vou saber isso de bate pronto, que nem eu sei esse que é bem simples, mas enfim, toda vez que esse valor é true, ele entra nesse escopo de código aqui novamente. E aqui a gente chama o método de incremento, ou seja, o índice começa com 0, verifica isso daqui e percorre esse print, né? Aí ele incrementa 1 no índice e verifica se isso aqui é verdadeiro. Se for, ele vem para cá. Aí ele percorre aqui de novo. Incrementar nada mais é do que somar 1. E essa estrutura que a gente soma mais 1 aqui. Numa outra aula eu vi que eu destrinchei um pouco melhor isso aqui, que isso aqui é a mesma coisa que mais igual mais 1. Mais igual a 1, só estou fazendo isso aqui, deve ser. É a mesma coisa que isso, ou ainda a mesma coisa que isso. Que uma variável é igual ao valor que ela tinha anteriormente mais 1. Então se era 0, agora é 1, se era 1, agora é 2. Toda vez que passar aqui ele vai adicionando mais 1 no número, né? Então a gente chama isso de incremento, é uma linguagem bem popular, é uma maneira de falar, incrementa uma variável, pum. Enfim, não é um bicho de sete cabeças, então já vamos se familiarizando. Com isso a gente provou o que, tá? A gente provou que o índice, né? Se a gente até teve alguns momentos que a gente imprimiu aqui. Na verdade aqui a gente imprime o índice, né? Aqui eu fiz, no que está printado foi concatenado e aqui foi interpolado a string, né? Então vocês veem que ficou uma escrita mais linda. E aí quando a gente executa esse código, aqui primeiro a gente imprime, né, os números, depois imprime o número com o índice. E aqui ainda nós imprime cada nome nos nomes, mas aí já não é usando a estrutura for convencional, né, que é o padrão, mas sim usando o for in, que já é um tipo de for mais parece que ele é um pouco mais smart, dependendo do que você está usando, porque ele também fica mais limpo do que se escrever toda essa estrutura, sendo que você só precisa do nome e não precisa do índice. Aqui faz sentido porque você precisa do índice e nesse for aqui não tem como você trazer o índice para você acessar. Quando a gente roda, a gente vê isso daqui. E aí funcionando, eu abro para vocês para dúvidas e perguntas. E é nóis. Ou não, nenhuma dúvida. Mano. No. Aí nesse mesmo código, como eu sei quando vai parar? Ó, como que você sabe? É uma boa pergunta. Considerando que Porque você... quando é número, dá pra ver visualmente. Tipo assim, quando for menor que 5, por exemplo, igual eu acho que foi que você usou na aula, Aqui, né? aí para. Aqui, né? Que nem foi aqui, né? Isso, exato. Então, ó, nesse for aqui, essa condição precisa ser falso para ele parar. Entende? Então, isso aqui é uma coisa que você realmente precisa pensar para ver se faz sentido. Porque, por exemplo, se a gente tivesse colocado isso daqui, ó, menor ou igual, ele vai dar pau. Ó. Porque, ó, tá vendo? Ó, o index está fora do range, ou seja, ele está fora do limite que ele pode acessar. Entendeu? Olha o que ele fala, ó. Index should be less than 5. E eu vou traduzir isso aqui, ó, que ele vai falar assim, ó. O índice deve ser menor que 5, mas ali está menor ou igual, entendeu? Ah, entendi. Então, como que eu sei?
Ou porque você já está muito experiente e você sabe, e aí não foi o caso, porque eu acho que não sei se foi nessa aula, mas em outra eu errei nesse contexto também. Vocês veem que não tem supremacidade. Tipo, nossa, tô supremo agora, sou o chat GPT programador, isso é louco, parece o Octavus aqui, ó, 8 braços. Não existe isso daí, gente. O que vai, muitas coisas é o teste. Então você viu, se fosse a ocasião da gente escrever errado isso daqui, esse loop nunca ia parar e ele ia dar pau. Entende? Por quê? Porque esse for, Entendeu? ele precisa dessa condição ser falsa para ele parar. Enquanto ela é verdadeira, ele vai indo. Entendeu? Essa daqui, você já não precisa disso. Ela já sabe, ela já tem a inteligência de saber quando esses nomes chegou no final. Ele sabe sozinho. Entendeu? Então, meu, chegou no final. Entendeu? Aí ele Mas vai. aí, mas aí, em todo caso, na verdade, a gente vai ter que colocar uma condição para parar. Maioria das Aí, vezes. então, você coloca uma condição para parar se a lógica que você está usando ali no momento fala assim, ó, sei lá, quando o nome for Gustavo, você para. Entende? Entendeu? Se a gente estivesse fazendo um algoritmo de busca binária, é bem interessante isso que você está falando. Vamos supor que pegou os nomes dos variáveis. Aqui a gente tem que presumir que a gente não sabe o que vai vir, entende? Embora aqui a gente sabe, Exatamente. embora aqui a gente sabe porque eu coloquei aqui, mas geralmente se presume o quê? Meu, não sei como que vai vir os valores aqui. E aí, dentro desses nomes, você está precisando procurar só um nome. Por exemplo, Ana Beatriz. Então a gente ia fazer um for, e aí a gente poderia colocar um if aqui, se nome for igual, né? Que a gente precisa fazer o igual de comparação. Se o nome for igual a Ana Beatriz, dá um break, né? Lembra que foi o break lá que a gente utilizou? Dá um, Lembro. faz um break, né? Então, é bem nesse sentido. Então, tanto nessa lista, tanto nesse lado de repetição for convencional, quanto nesse daqui que é o for in, a gente consegue sair se for necessidade. Mas a ideia não é a gente ficar pensando, meu, eu quero sair da lista. A ideia principal do for, embora deve fazer, é bom saber isso, né? Muito bom. Poxa, eu quero sair do for. Faz um if e, sei lá, coloca um break aqui, ó. Se eu colocar um break aqui, ele vai acontecer isso só uma vez, ó. Quer ver? Vamos até rodar ele aqui, ó. Foi o último que é depois do número, tá vendo? Vai sair só o primeiro número, tá vendo? Ulisses, por quê? Porque ele deu um break e ele não foi mais. Entendeu? Mas se, sei lá, se o nome fosse igual, se a gente colocasse Ana Beatriz, eu vou colocar aqui só pra gente não estender, porque a ideia era mais a gente conversar. E aí esse código aqui eu nem vou colocar atualizado e tal. E aí eu não quero ficar escrevendo muito código aqui, porque dá pra gente ver um pouco mais lá na frente. Tá? Mas enfim, acho que essa ideia do break aqui ficou legal, é bom pegar. E o bom pegar é o quê? Meu, a gente usa o for para percorrer uma lista. Vocês vão ouvir muito isso eu falar. Percorrer o quê? Andar sobre os itens de uma lista. Contar os itens da sacola, sei lá, contar as moedas que tem no bolso. É bem isso. Entende? É bem um pouco nessa ideia. Quantas goladas o cara deu? Dá um gole de refrigerante. Você deu 2 goles, sabe? Tipo essas coisas assim. É um lado de repetição. Tipo isso. É tipo isso. Você viu que repetiu mais de uma vez, você já está num loop. Entende? Então, preciso pegar a média dos alunos. Poxa, então eu vou ter que percorrer cada aluno, somar cada aluno numa variável e depois pegar a quantidade de aluno e dividir por essa quantidade. Pode ser um aluno, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 500, pode ser 1000, enfim. Você que define o que tiver no seu banco de dados, que define quantos alunos vai ser. E aí poderia ser o valor total de uma compra. Vou percorrer os itens da compra, sabe? É bem certeza, isso sem sombra de dúvida, que o que está ali no supermercado ali, cada item que vai ir, ele é adicionado numa lista. Toda vez você... Bip, aí o cara, cancela aqui e tal. Quando vai cancelar, ele remove da lista. E aí como que ele remove? Ele precisa verificar que o código do barra é igual ao que já está lá na lista. Tanto é que se ele colocar um código de barra que não tem na lista, não tem como remover, entende? Eles fazem essa verificação antes, tem todo esse... Vocês precisam ver tudo que eu estou falando aqui num sistema normal. E numa farmácia ver, e num qualquer lugar que vocês forem, tem que ter Pior que alguma... aqui no Atacadão aqui em cima, né? Sim. Pra você ver que o sistema deles é uma porcaria, mano. Porque, tipo assim, se você passar um produto errado, tá ligado? E quiser cancelar, tem que cancelar a compra inteira. É o Não é um quê? produto só. É a Não. compra inteira, te juro. É o produto inteiro, mano. Uma vez Tem aconteceu mercado que isso, é tá assim ligado? mesmo, mano. É triste, é triste. Passou uma compra de 300 conto. Aquele monte de produto. Aí, por causa de um produto, teve que cancelar tudo e repassar tudo de novo. Puta que pariu, mano. Dor de cabeça do caramba.
É nada, não brinca não, pô. Tô te falando, pô. Ah não, você tá brincando comigo. Nunca, É nunca sério? pede peça pra cancelar um Aí, Inter. ó, Nunca peça. aí, ó, pra você ver, ó o que a falta de programar um if faz, hein? É, pra você ver, poderia ter uma funcionalidade para isso, entende? Uma funcionalidade que vai lá, verifica o item, tal, o item está na lista, você remove. Como não teve, ninguém pensou não escrever essa funcionalidade no sistema, você precisa tirar todos os itens da lista, ou seja, dar um clear, passar todo mundo de novo. E errar para não. E torcer para não errar. E Pra não errar de novo. errar para não torcer. Ai. Bom, eu vou passar mais aqui. Tem mais alguma dúvida que vocês acham que é fundamental? Vamos lá, gente, sem medo. Essa é a hora, que a próxima hora é vocês programando. Próxima hora amanhã. Próxima aula, hein? Ah, mano, assim, tipo assim, de dúvida eu não tô tendo muita não. Eu tô esperando mais colocar na prática mesmo pra Então, as dúvidas vir, né? então, tranquilo, vamos lá. Vamos pra aula 3. Na aula 3 a gente falou dos tipos booleanos, estrutura if, else e else. Falamos sobre o break e continue no for. Né? Então a gente falando mais de for aqui. E aí a gente vai ver esse break aí também, tá, Bia? Aí é bom a gente ficar mais ambientado nesses assuntos. Aqui a gente manteve os mesmos números, aqui a gente manteve as mesmas coisas. Olha pra você ver que interessante. Lembra, a gente fez até um sistema de pesquisa. Lembra que eu falei esse negócio de pesquisa? Busca binário? Lembro. Esse algoritmo aqui, ó, não sei se é busca binário ou busca linear, não lembro exatamente, mas ele é um pouco parecido com esse algoritmo, tá? Isso aqui é um algoritmo, gente. Embora eu não tô falando, não tô nomeando, tem muita coisa para não ficar muito maçante. Vocês falam, nossa, caraca, tô virando um modelo de treinamento igual o chat GPT. Não, é devagar, porque se eu começar a nomear tudo aqui para vocês, vai ficar mais difícil do que parece, apesar de ser difícil, sim. Mas vai ficar quase impossível. Eu não quero que fique impossível. Eu quero que vocês vejam que, apesar de qualquer coisa, apesar da estranheza, apesar de, puxa, não inculca na mente, não é tão difícil, tá bom? Acho que a convivência vai fazer a gente viver. Por mais dificuldade que qualquer pessoa aí que você talvez possa conhecer anda, a pessoa ainda anda, porque andar é melhor do que ficar parado. Falo isso porque eu tenho minha avó ela teve uns problemas, né? Faz alguns anos já. E ela não andava, ficou muito tempo de cama e agora ela anda numa dificuldade, mas ela anda. Ela prefere ficar andando do que ficar parada. Graças a Deus, né, mano? Entendeu? Meu, é muito ruim ficar parado. Então, assim, eu vou estar ensinando vocês a andar. E, meu, não tenha medo de não saber andar direito, não tenha medo de errar, não tenha medo de dar os passos cambaleando. O importante é, meu, tô conseguindo andar. Ou melhor ainda, porque eu consegui andar, que eu tô falando, consegui entender. Tipo, caraca, faz sentido. Ah, era isso. Puxa, não sabia, mano, não acredito que era só isso, entende? Não estranhe, se um dia chegar isso e você, caramba, não acredito que era só isso. É normal, porque às vezes as coisas estão na nossa frente, mas alguma coisinha que ficou faltando que, sabe aquela ideia que a gente teve no Cloud lá, virar a chave? Tipo, tem coisa que precisa virar a chave, às vezes não vira e demora, né? A ideia não é que vocês virem a chave comigo, de repente vocês vão ver uma outra aula, vai virar a chave, enfim. O que eu quero é que vocês consigam compreender o que é linguagem, o que é programação, o que é for, o que é if, o que é else, o que é break, o que é continue, o que é índice, o que é lista, o que é for. Ó, pra você ver, 2 aulas, essa aqui já é a terceira aula, o tanto de coisa que a gente falou, que vocês entendem o que é booleano, o que é, entende? Ó, pra você ver, são aulas simples, mas se a gente for pegar o condensado dessas 3 aulas, já foi coisa pra caramba, entende? Foram quase 3 horas de aula e coisa demais, beleza? Então isso aqui foi mais do mesmo, isso aqui também. E aqui a gente começa a fazer uma pesquisa nessa lista dos nomes. Então, por exemplo, esse nome encontrado, qual que seria? Seria o nome igual ao nome pesquisa, que é José. Esse if nunca vai acontecer, né? Porque o nome José não tem nome José na lista, tá vendo? Que foi pegado no nome. Então, por mais que a gente faz essa verificação de nome encontrado, isso aqui nunca acontece, né? Aí a gente usou aqui uma variável para a gente adicionar a linha. E a gente adicionou mais um, por quê? Porque como o índice começa com 0, a gente quer que a linha comece com 1, porque aí a gente já começou a usar um pouco de lógica da programação, porque faz sentido para a pessoa falar, tá na linha 0. Você vai Não falar, faz nenhum sentido. então tá no cabeçalho. Aí, tipo assim, quando a pessoa olhar, tipo, José tá na linha 1, só que no código, linha 2. Entendeu? Beleza, vamos supor que não foi no 0, mas tá tá 1, aí vai olhar no negócio. Tá em outro, entende? Isso aí é onde nasce os bugs, porque os bugs quem escreve é a gente, não é o computador.
Sim, Quem programou literalmente. quem programou que escreveu o bug, não importa em qual momento da história. Né? Mas enfim, esse é o negócio, ó. Ó, pra você ver, aí aqui ó, foi o nome encontrado. Aí, ó, pra você ver, eu coloquei num booleano, porque esse nome encontrado pode ser true ou false, entende? Ou poderia até ser nome foi encontrado, entende? Ó, pra você ver, a gente pode deixar isso aqui cada vez mais expressivo. Hoje, se eu estivesse escrevendo essas coisas na aula, eu já colocaria nome foi encontrado, porque para mim parece que faz mais sentido. Ele mostra muito esse propósito de verificar se algo é verdadeiro ou falso quando você verifica isso. Porque aí eu coloco if, se nome foi encontrado, faça isso. Else, se nome igual a outro nome de pesquisa, ó, para você ver, isso aqui já fica muito computador já. Entende? Isso aqui ó, já é mais expressivo do que isso daqui. Ó. Pior que é mesmo. A Muito parte de mais. baixo aí já tá um pouco mais complicada pra, tipo, uma pessoa entender de Sim. primeira. O computador vai ficar beleza. Não, você é louco, eu sou PC, você é louco aqui, 2 GHz, não, 8 GB de memória, eu sou bom. Um computador entende sorrindo. Até porque não é isso que chega lá pra ele, chega lá um mundo de 1 e 0. E ele tá sorrindo da vida, tá? Entendi tudo. Plum, é isso aqui que a pessoa tá querendo. Agora nós, se a gente quiser, a gente pode dificultar a vida dos programadores, não tem nenhum problema. Ou pior ainda, dificultar a sua própria vida. Quando você vir ler seu código e depois fala, mano, não tô entendendo nada aqui que eu quis dizer. Né? Como esse código tá simples, a gente vai ficar assim mesmo, porque eu preciso mostrar pra vocês o que é ruim, pra quando eu mostrar o que é bom, vocês falam, caramba, é bem melhor com o que tá bom. Bem melhor. É melhor esse aqui, ó, se nome encontrado, se outro nome encontrado. Viu como ia ficar melhor? É melhor. Ia ficar bem melhor. Aí, ó, esse se nome encontrado, que eu não coloquei, outro nome encontrado, é se o nome que tá aqui, ó, nessa índice. Isso aqui vocês estão pegando, né? Embora eu não tenha falado, né? Ele pegou um nome com um índice, que o for passou, 0, 1, 2, 3, 4, até acabar os nomes. Ele pega esse índice, acessa a lista, põe o nome numa variável, né? E aí aqui agora ele verifica se esse nome é igual a outro nome. Opa, Ulisses provavelmente tem aqui na lista. Tem. E aí, qual índice, qual linha que é? Na linha 1, no índice 0. Sacou? Sim. No índice 0, eu poderia até ter colocado aqui na época o print, foi encontrado na linha tal, no índice tal, entende? Tal. Tanto é que o índice ficou até escondido, para o usuário o índice ficou escondido. O usuário nunca vai saber. Se eu fosse só um usuário aqui no sistema, aqui, ó, se para mim chegasse só essa informação daqui, sem código, tem um 0, 1, 2, 3, 4, 5, não sei o que ele quis dizer, eu já ia pensar assim, Não faço não ideia. faço ideia, tá bugado. Mas ó, o segundo nome, que foi o nome que eu procurei, foi encontrado na linha 1. Opa, então o segundo nome foi encontrado na linha 1, tá tudo certo, o programa tá funcionando, tá, vamos embora. Entende? A ideia, ó pra você ver, esse aqui ficou grande, aí aqui eu coloquei uns outros elf a mais. Elfo. Ô, Liu, Sim. uma dúvida, né, que nós tava falando ali em cima sobre você mesmo se confundir no seu próprio código, né? Uhum. No dia a dia, você trabalhando numa empresa, você se adapta aos códigos de outros desenvolvedores ou você continua da sua própria maneira escrevendo o seu próprio código? Então, como que funciona, tá? Vai muito de empresa para empresa. Eu já mano, eu já causei muito problema já, velho. Porque Já bugou muito código? não, tipo bugar, porque assim, ó, sempre quando você resolve um bug, significa que ele tá escondendo outros bugs. Isso é real, tá ligado? Então, beleza, você resolveu um bug, mas não significa que você resolveu todos os bugs. De repente, aquela solução daquele bug trouxe um outro bug que tava por trás lá escondido, tá ligado? É tipo como se você fosse, sei lá, mano, não consigo nem dar um exemplo, mas a ideia é isso. Tem um problema mais atrás, tá ligado? Tem um problema mais no fundo, mano. Pode procurar que o problema ainda não foi solucionado de primeira, tá ligado? Então, às vezes eu resolvo um bug aqui, renomeio de uma maneira mais fácil de entender, resolvi aquele bug. E aí ele surgiu um outro que estava em um outro nível de código. Então, o nível de procurar bug na unha, na mão, que a gente fala, é muito difícil. Por isso que os grandes aí da programação, assim, os caras que eu acho fenomenal, os caras que programam muito, os caras eles escrevem um código para testar o código que eles escreveram, só para você ter uma ideia. Então eles têm essa segurança porque, aí o bug não passa batido, entendeu? Porque uma coisa é só o código testar, que o código, vai rápido. Outra coisa é você ficar toda hora, você clique, vai, volta, fala, mano, que chega uma hora que você fala, mano, tô exausto, não quero mais saber de nada, odeio. E no cenário real, assim, você geralmente, tipo, pega já um código pronto, tipo assim, que outros programadores fez, Uhum. e aí você vai dando continuidade, tipo isso?
Tem isso e tem cenário que vai do zero também. Tem, tipo, eu que sou o pioneiro de pegar o código lá do zero. O cara falou, meu, preciso de um negócio assim, Ulisses. Ah, beleza, sei lá, às vezes, por exemplo, no Flutter, que a gente vai construir tela, né? Ulisses, precisa de tal telas assim. Você vai fazendo as telas, depois a gente faz as funcionalidades. Ou seja, faz primeiro o esqueleto, né, das telas, sei lá, faz a tela de login, a tela que vai aparecer ticket e tal. Faz tudo na mão. A gente fala hard-coded mesmo, que é as informações fictícia. E aí depois a gente vai escrever esse código que dá vida àquela tela que eu construí, aquela tela que eu desenhei. Lembra quando a gente tava aprendendo HTML, que eu falei, meu, a gente não vai chegar no JavaScript ainda. Tudo aquilo que a gente aprendeu de tela, tudo aquilo seria o que a gente faria no Flutter sem escrever esse código que dá vida para aquelas telas, entendeu? É tipo um arquiteto da vida. Ele Seria tipo desenha isso. e depois vem um engenheiro que constrói. Isso, vem o engenheiro e constrói. E aí o código é a construção que dá vida às funcionalidades de um sistema. Então todo aquele código que a gente fez das páginas web, a gente não deu vida para ele. Por quê? Porque a gente não colocou nenhuma funcionalidade de quando clicar vai para tal tela, sabe? A gente não chegou nessa parte, não deu tempo. Quando terminar esse curso aí, se a gente ainda tiver no pique, a gente vai pro JavaScript, que, meu, acho que a gente ia aprender coisa pra caramba. E tem uma comunidade extensa também, ia ser bem legal. Acho que dá até pra gente voltar, a gente já avançou muita coisa, tava muito empolgado com o Flexbox. Mas enfim, isso vai ser assunto para outra aula. Ou se a gente entrar no ânimo aí, a gente pega uma semana de JavaScript, uma semana de Dart, enfim, dá pra gente pensar várias paradas, mano, entendeu? Eu acho que quando a gente chegar no Flutter, dá pra gente fazer isso. Uma semana pro mobile e outra semana pra web. Mobile, Até web. porque, tipo... Hoje vamos embora. Tipo assim, se você esperar acabar Flutter pra depois começar JS, aí pode acabar tendo esquecimento do Dart, tá ligado? Então é bom ficar, tipo, uma semana isso, uma semana aquilo. Mas aí, mano, vocês vão ver a semelhança que o JavaScript tem com o Dart, que vocês vão ficar horrorizados, vocês vão falar que é JavaScript. Eu programo isso aqui, eu falo que pra mim é JavaScript. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa, vocês vão rir, velho. Não, vou mostrar em outra aula. Lembra que eu ficava indo muito no console? Sim. Se eu jogar a maioria desses códigos aqui no console do JavaScript, ele funciona. Roda de boa? Roda de boa, mano. Ele só não tem lista lá, que aí lá não é lista. Aqui eu não preciso nem retornar nada no JavaScript, eu posso colocar function, que ele já entende. E aqui também, e ele já sabe que ele já vai retornar esses valores aqui. O for, esse for aqui ele já funciona igualzinho, não precisa pôr nada. E no JavaScript não tem string, a gente já tem que colocar var. Então se eu tivesse colocado tudo var aqui nesses códigos, ele ia funcionar. Você acredita? Mudando, mano. Poucas coisas. Mano, pouquíssimas coisas, mano. Isso aqui, na verdade, pelo que eu entendi, né? Aí depois eu vou entrar no mais. Eu não vou comentar não pra mim não falar besteira. Mas o JavaScript e o Dart tem uma familiaridade enorme, maior do que a gente pensa. Quando for o momento de histórico aqui de eu contar um pouco da história do Dart, que eu também não conheço muito, né? Aí a gente fala tal, é uma coisa bem bizarra. Mas enfim, vamos voltar ao assunto que chegou até aqui, porque você vê como o assunto é extenso, né? Às vezes a gente pega código pronto e melhora. Eu venho aqui, esse negócio eu não tô conseguindo entender. Então eu faria isso aqui, eu viria aqui e renomeava. Por quê? Às vezes eu tô analisando o código, eu tenho que pegar e da outra vez ele ficar mais simples para mim entender. Eu não preciso pensar de novo no que eu já pensei. Então eu pegaria essa variável aqui, eu removeria ela para cá e colocava aqui, ball, outro não encontrado. E pronto. Aí eu colocava nesse if, eu colocava isso aqui, ó. E aí já era, entendeu? E aí eu ia embora, o código vai ficar entendido. Aí, quando você vai ficando mais experiência de fazer isso, você vai mexendo em poucas coisas. Por quê? Você só quer entender o que o código está fazendo. Você não quer reescrever a roda, tal, coisa e tal. Até porque, foi o que eu te falei, você fica na ideia de que, vou resolver um bug, chega outra hora, filho, que aí daqui a pouco você está sendo mandado embora. Não que aconteceu isso comigo, mas o negócio é bem por esse caminho assim. Então tem que ser bem cauteloso, né? Tem que ler muita coisa ou ver muito tutorial, ver como que as pessoas fazem. Não ter medo de consumir conteúdo. O máximo que vai acontecer é você saber. Não tem nada demais, né? Bom, alguma dúvida aí antes de nós ir para os próximos tópicos? Daqui a pouco acaba a aula e vai dar para me falar de tudo ainda. Vixe, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Alguma dúvida? Bia, Natan, esqueci o nome da outra menina, Milena? Melissa. Quase. Bom, então vamos lá. Aqui na aula 5 a gente falou de operadores lógicos, né?
relacionais e matemáticos, falando de menor ou igual, negação e ou, né? Então foi isso aqui, ó, si maior, si menor ou igual. Aqui eu ainda tinha que ser índice menor ou igual a 3, né? Mas enfim, agora pra você ver, ficou confuso. Índice diferente de 3, entende? Então, e aqui ele printava todo o índice. Aqui as operações básicas de matemática, 1 mais 6, dividido e tal, pra vocês verem, dá pra gente fazer toda a operação matemática. Aqui, embora eu não coloquei em variável, isso daria pra pôr em variável, não importa, tá? Aqui coloquei dia, coloquei feriado e tal, a gente usou o ou, aqui a gente usou o ou de novo, para ver se era aniversário, e aqui a gente usou o negação. Aqui eu não cheguei nem a usar o e ainda, né? Mas aí a gente usou o note, né? Que seria negar essas variáveis, né? Enfim, e ficou por isso mesmo. E aí, alguma dúvida aqui, que eu já estou acelerando. Essa aula aí acho que foi bem tranquila. Foi bem tranquila, né? Foi bem tranquila. Foi. O booleano, as verificações de aniversário ou se não é aniversário. Sim, pra você ver, quando a gente vai. Você vê, talvez quando eu falei causou estranheza, mas quando a gente volta de novo e aí a gente fica um pouco em cima disso, parece que vai ficando mais simples, entendeu? E não é que tá ficando mais simples, é que a gente tá aprendendo, entendeu? É isso, o ficar mais simples significa que a gente tá aprendendo. O causar estranheza significa que tem alguma dúvida que a gente precisa tirar, e aí a gente precisa ser inteligente também. O que é ser inteligente? É olhar para si mesmo, para dentro de si e falar, meu, no que eu tô com dúvida? Meu, olhou isso, conseguiu, somente falou assim, você está com dúvida nisso, pergunta. Meu, pode ter certeza, eu não tô mentindo, mas se for necessário a gente ficar uma aula para tirar uma dúvida, vai ser isso. Entende? Não tem nenhum problema, a ideia é que a gente aprenda, todo mundo esteja nivelado para a gente seguir em frente, né? Bom, dito isso, aqui a gente fez o que? A gente falou mais sobre funções, né? A gente falou do ternário, operador lógico e função com parâmetros e a ordem dos parâmetros, que aí você lembra que deu até um bug aqui, né? Nós colocou o parâmetro errado aqui, ó, nesse daqui, ele deu até um bug. Lembra, Gu? Pior que eu lembro. Nossa senhora. Deu até um bug, né? E aí, ó, pra você ver, embora pareça, poxa, tá ficando expressivo, toda vez que você vai ler esse código fica entendível. Porque eu tenho uma função que verifica que se é feriado, ele verifica se o que é feriado, se o dia é feriado, o dia da variável. Beleza, mas o que está na função? Aí eu entraria na função, nada a ver. Eu entraria na função verificar feriado, né? E aí eu veria o que ela faz. O que ela faz? Ela pega esse dia e faz essa comparação ou que foi o ou que eu passei na aula anterior, né? E aí beleza, ele vem aqui, a gente usa um ternário, que é a mesma coisa que if, sim, else, se não, colocando dentro do texto, né? Embora essa sintaxe aqui esteja errada, né? Eu mostrei para vocês que é esse problema que ela resolve, né? Então isso aqui, ó, resolve esse problema desse tamanho, ó. Entende? Então vocês viram que ficou muito mais simples, né? Ele já vai logo ali, fica mais expresso. Aí aqui teve o operador e, verifica se é feriado e aniversário, né? Então a gente fez até um teste de mesa aqui, ficamos chapando esse dia que foi bem engraçado, que até eu fiquei confuso pra caramba. Mano, eu não gosto disso aqui, mano. Vocês vão ver como quando a gente tiver umas coisas grandes, eu já verifico uma coisa e já retorno, verifico outra e já retorno. Eu vou uma por uma, que aí a lógica não quebra. Você fica querendo se aventurar nisso aqui, mano, só mostra que a máquina vai te vencer, velho. Uma hora ela vence, não importa como. Não tem como. Uma hora o ChatGPT domina. Mas enfim, acho que aqui eu acho também, eu acho, aí vocês vão falar se ficou simples. E aí eu acho que por hoje eu já vou encerrando essa aula, vamos ter que continuar amanhã, né? Aí eu continuo dando mais um explicado, talvez apesar que amanhã mesmo eu já dou uma passada mais geral. E aí amanhã a gente já começa a entrar no software, mas eu acho que é legal isso aqui ser passado de novo, vocês conseguirem entender, compreender, poxa, eu tô com nenhuma dúvida, não tenho medo de ter dúvida. Eu acho que, né, eu não gosto de falar muito de mim, acho que é ruim quando você fica muito se mostrando que você sabe coisa, mas assim, das vezes que eu estudo, eu aprendi mais quando eu tirei dúvida. Então façam isso, aprende mesmo, mano. Quando você tem dúvida, aprende. Eu tive dúvida besta, já tive dúvida que o pessoal ria, eu mesmo já ria das minhas dúvidas. Hoje eu rio das dúvidas que eu tinha antigamente, mas, meu, eu aprendi, entende? E o mais genial de tudo é quando você aprende assim, mano, por mais que seja besta, sei lá, os caras que é sério, os caras que sabem, ensinam pra você na maior simplicidade, você fala, caraca, mano,
Era isso. Ah, agora eu sei. Tipo, sabe Pô, essa e querendo sensação? ou não, tipo assim, se não conseguiu ter a dúvida na aula, tem um vídeo no YouTube, dá aquela revisada no YouTube, Sim. tem o chat GPT ali também pra dar É. aquela Não, e o ajuda. chat, pode mandar lá pra mim, mano. É, tem o Pode grupo do mandar WhatsApp no grupo também. do WhatsApp, pode mandar, mano. Eu acho que vocês estão bem ambientados, porque ninguém manda dúvida, mas quando tiver, pode mandar, mano. Vou responder com o maior prazer. Vou falar pro chat GPT me ajudar. Não, o que eu souber eu vou falar. O que eu não souber, gente, é chat Não, GPT então, e quando eu Google, não tenho tem pra mais onde dúvida correr. assim, eu já vou direto no chat GPT. Se ele Mano, não conseguir me ensinar da forma, tipo assim, que eu entenda, aí eu já tenho a segunda opção, que é o WhatsApp lá. entendeu? Mas não tem como. O pessoal tem falado muito mal de ChatGPT, mas eu já acho que isso é muito marketing. Eu É, vejo ele que fazer. nada. O negócio é muito, muito preciso no que ele fala, mano. Você acredita que eu passei sábado e domingo Hum, falando com ele para ele me passar descrições, tipo assim, para eu poder criar uma imagem usando o Midjourney lá, aquela IA é? de fazer imagens. É. E aí? Aí eu fiz umas imagens lá, pô, fica daorinha É? até. Ah, pra Aham. você ver, você acha que não, mas é coisa que estimula muito a criatividade. Eu gosto do chat GPT pra isso, mano. Eu uso muito, faço algumas perguntas assim bem interessantes e você vê que ele tá. Parece que tá sendo, sabe, certeiro ali no que tá falando. Aí, mano. Sim, eu falei, tipo, eu falei isso pra ele assim, mais ou menos, né, a ideia. Falei assim, me cria uma descrição detalhada sobre um rapaz, tá ligado? Uhum. Aí ele me passa a descrição, eu vou colocando lá na imagem lá, vai gerando. Tá vendo? Bom, é isso. Bom, um abraço Oi, pra gente, o vocês que vocês estão falando? de chat GPT. Aí a gente fala em outra aula que essa daqui acabou, É, já tá? acabou Uma já. boa Falou, noite falou, boa e noite, até tchau, mais. tchau, Tchau. falou, falou. Falou. Fui. Bom, gente, a gente acabamos já a aula aí de hoje, né? Acabei não nem aparecer na minha a minha foto aí agora que eu vi que tava sem. Mas enfim, o importante não é a minha foto, o importante é a aula, tá? Para vocês que ficaram aí, essa foi mais uma aula de revisão, então a gente está revendo alguns conteúdos. Amanhã a gente vai continuar revendo, né? E é isso, espero que tenha sido útil essa revisão, porque a gente vai entrar em algum software simples ainda que seja, mas que vai ser muito eficiente. Bom, é isso, você estava no curso completo, e está, né? No curso completo Mobile Dev, que possa ser muito útil para você, que Deus abençoe, fique com Deus em nome de Jesus, fui!